No vídeo de hoje, um breve relato da trajetória ministerial do primeiro bispo da Igreja de Deus em Cristo, Kojiki, Charles Harrison Massey. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Após se mudar para o Mênfis, o bispo Massey estabeleceu uma igreja local chamada de Templo Kojiki. Ele também estabeleceu a sede nacional Kojiki e um encontro anual de membros Kojiki que se tornou conhecido como o Internacional Santa Convocação, a ser realizada em Mênfis. Esta reunião dos santos durou 20 dias, com início a partir de 25 de novembro a dezembro de 1914. Este período de tempo foi escolhido porque a maioria dos membros Kojiki em todo o país eram agricultores e a colheita de suas plantações terminou por volta deste período. Kojiki membros se reuniram para orar, jejuar, ensinar, pregar, ter comunhão e realizar negócios relativos à Organização Nacional Kojiki. Kojiki originalmente começou nos estados do sul do Mississippi, Arkansas e Tennessee. Durante o início do século XX, o movimento pentecostal experimentou um rápido crescimento e integração racial de seus cultos. Como resultado, o bispo Massey, como líder de uma das poucas denominações pentecostais legalmente fretadas, foi fundamental para o licenciamento e credenciamento de ministros brancos e afro-americanos que espalharam a mensagem pentecostal e igrejas estabelecidas. O primeiro secretário-geral da Kojiki foi Elder William Hood, um ministro branco. Durante 1910 e 1913, dois ministros brancos, Elder Goss e Elder Leonard Endes, foram clero sob a autoridade de Massey, que estabeleceu organizações dentro da Kojiki. Mais de uma década após a Azusa Revival, em 1914, cerca de 300 ministros brancos, que representam uma variedade de igrejas e redes de igrejas independentes, incluindo a Associação de Assembleias Cristãs em Indiana e da Igreja de Deus em Cristo, e em unidade com a Apostólica Movimento Fé do Alabama, Arkansas, Mississippi e Texas, se reuniram em Hot Spring, Arkansas, para separar e formar a Assembleia de Deus. Normas raciais, sociais, culturais e políticos americanos, como proibições, Jim Crow do Sul, em vez de doutrina cristã, acabou com qualquer perspectiva de integração racial sob a liderança de um africano-americano como Massey. Este convite para se juntar ao movimento só foi enviado aos ministros brancos. A facção Egós deixou Kojiki para se juntar às Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Com o passar do tempo, os ministros e igrejas, sob Leonardo Adams, foram separadas e assimilados outros grupos pentecostais brancos ou organizações. E em 1916, algumas igrejas brancas juntou-se a Kojiki e foram organizados em um ramo branco com William Holt como superintendente geral. O clima racial não iria sustentar essa relação e por isso acabou por terminar. Em 1930, este ministério entre brancos tinha terminado. Charles Harrison Massey viajou por todo o país pregando e estabelecendo igrejas Kojiki. Como os afro-americanos migraram para o norte durante a Grande Migração, as igrejas começaram a ser estabelecidas no norte e oeste. Massey enviou ministros e evangelistas para as cidades e áreas urbanas fora do sul, incluindo William Roberts, para Chicago, On Kelly, Nova York, Ont Jones, Filadélfia, Or Driver, Los Angeles e Samuel Kelsen, para Washington, D.C. Em 1926,
Charles Harrison Mason autorizou a Constituição da Igreja, que definiu os estatutos, regras e regulamentos. Em 1933, ele separou 5 bispos para o cargo de bispo na Igreja, os 5 primeiros bispos da COGIC. Entre eles, Stafford, de Detroit, Michigan, um outro bispo para Dallas, Texas, Roberts, em Chicago, Illinois, Oates Jones, na Filadélfia, Pensilvânia, e Williams, em Cleveland, Ohio. O primeiro Nacional Tabernáculo foi construído e concluído em 1925, porém foi destruído por um incêndio em 1936. Em 1945, Charles Harrison Mason dedicou o Mason Temple em Memphis como local da reunião nacional da Igreja, construído na década de 1940 durante a Guerra Mundial. Essa sede tornou-se o maior auditório da Igreja de qualquer grupo religioso afro-americano nos Estados Unidos. Após a sua morte, Charles Harrison Mason foi enterrado lá e foi a única pessoa tão honrada na cidade de Memphis. O auditório da igreja foi o local onde o Dr. Martin Luther King entregou sua mensagem final para o mundo. Mason Temple em Memphis permaneceu o local do Internacional Santa Convocação até meados dos anos 1970, quando o número de delegados superou sua capacidade. Muitos membros COGIC remetem sua preparação para participar deste evento como a Jerusalém, como um local especial. Em 1951, quando o bispo Mason estava se aproximando de 85 anos de idade, ele criou uma comissão especial para ajudar com a administração e supervisão da igreja. Em 5 de junho de 1951, ele selecionou o bispo A.B. McKeown, bispo Dias Bailey e o bispo O'Kelly como seus assistentes. Em 19 de maio de 1952, acrescentou também o bispo Joe Patterson em 1952. Charles Harrison Mason revistou a Constituição para determinar a liderança e sucessão da Igreja após a sua morte. 3 anos mais tarde, em 12 de outubro de 1955, foram adicionados mais 3 bispos: John Miller, bispo S.M. Crouch e bispo Oates Jones. Este grupo tornou-se conhecido oficialmente como a Comissão Executiva e assumiu maior responsabilidade sobre assuntos da Igreja até a morte de Charles Harrison Mason. Em 1907, havia 10 igrejas COGIC, mas no momento da morte do bispo Mason, em 1961, a COGIC havia se espalhado para todos os estados dos Estados Unidos e de muitos países estrangeiros, com a adesão de mais de 400 mil membros e mais de 4 mil igrejas. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.